Crianças de 4 a 6 na sala ali, no fundo, de 7 a 8. Nós estamos hoje na terceira semana da nossa série de pregações no Credo dos Apóstolos. Mas o Credo dos Apóstolos, na verdade, não é a base da nossa pregação. A palavra de Deus é a base da nossa pregação. Nós não queremos pregar o credo. O credo simplesmente serve a função de um esboço, digamos, das crenças essenciais da fé cristã. Como falamos durante as últimas semanas, o Credo dos Apóstolos é provavelmente o mais antigo dos credos. Mais de 1000 anos atrás já se encontrava em sua forma atual. E eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo o credo antes de entrarmos no trecho que vamos estudar hoje à noite. Então eu vou passar aqui no telão e os irmãos podem acompanhar junto comigo, tá certo? Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre Jesus Cristo. Falamos a primeira semana sobre fé. Creio em algo ou em alguém. Falamos sobre a importância da fé para aquele que busca a Deus. Na semana passada falamos sobre esse Deus que é o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é interessante que no nosso planejamento nós decidimos coincidir conteúdo da EBD com aquilo que nós estamos estudando também nas pregações. Só que de uma forma um pouquinho diferente. Na EBD nós estamos estudando como se fosse uma teologia bíblica, deixando a própria Escritura revelar por meio do desenrolar da revelação progressiva a história da redenção. Esse credo funciona como se fosse uma teologia sistemática, estudando qualidades, características ou até mesmo doutrinas específicas de forma em esboço. E nós queremos abordar tópico por tópico, utilizando as Escrituras como a nossa base para estudarmos a essência da fé cristã. O pastor John MacArthur, ao falar sobre o credo dos apóstolos, ele disse: o credo dos apóstolos é pelo menos o que nós cremos, mas há muito mais. Mas é pelo menos a base daquilo que nós cremos. As verdades contidas aqui refletem a essência daquilo que nós precisamos crer para de fato conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, é a próxima frase na declaração. Tem sido dito que para identificar uma nota falsa, dinheiro falso, a melhor maneira de identificar o falso é de estudar e examinar o verdadeiro. Para você poder identificar que é uma nota falsa, é muito mais fácil você reconhecer o falso quando você conhece bem o verdadeiro. E hoje à noite eu quero sugerir que é importantíssimo nós conhecermos a essência de quem Jesus Cristo é,
para podermos estar firmes contra as doutrinas falsas que nos cercam nos dias atuais. Na verdade, não há nada novo debaixo do sol. Doutrinas falsas têm predominado desde os primeiros dias da igreja. Mas nos parece que cada vez mais as aberrações ficam mais estranhas. Então hoje nós queremos examinar a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Na verdade, nas semanas seguintes nós vamos falar mais sobre a sua vida e a sua obra. Hoje à noite não vai ser o foco, não vai ser a nossa concentração. Nós vamos falar especificamente sobre quem é Jesus Cristo. O pastor e teólogo falecido John Stott escreveu: nada é tão importante no discipulado cristão do que o entendimento claro e verdadeiro do Jesus autêntico. Nada é tão importante no discipulado cristão do que o entendimento claro e verdadeiro do Jesus autêntico. Então isso nos leva a uma pergunta: quem é Jesus? O professor de teologia de Lancaster Bible College, Stephen Nichols, escreveu: quem é Jesus? A resposta para essa pergunta é uma questão de vida eterna ou morte eterna. É a questão mais básica da fé cristã. Então eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E durante os próximos minutos nós iremos estudar os versículos 13 ao 20. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 20. Eu vou passar o trecho aqui no telão, caso alguém não tenha uma Bíblia, pode acompanhar aqui nos slides. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Há muitos trechos que nós poderíamos examinar para descobrir quem é Jesus. Na verdade, o Novo Testamento tem o foco na pessoa, na obra e na mensagem de Jesus Cristo. Mas hoje à noite eu quero concentrar nossa atenção nesse trecho. Na verdade, é escrito como se fosse um hino, uma poesia. E há alguns comentaristas que pensam que talvez era um hino ou parte de um hino que Paulo adotou e ele usou para o seu próprio fim. Eu não creio. Eu acho que Paulo mesmo escreveu, pelos estudos que eu fiz, porque aqui encontramos diversas expressões que são comuns em outras das suas cartas. Mas Paulo escreve essa carta para a igreja em Colossos, e pelo que nós entendemos, uma das razões principais por quais ele escreveu essa carta foi para confrontar doutrinas falsas que estavam entrando dentro daquela igreja, para confrontar erros a respeito da pessoa de Jesus Cristo e a respeito da obra de Jesus Cristo. E é justamente isso que nós devemos entender hoje à noite ao estudarmos esse trecho. Nós devemos estar firmes contra as doutrinas falsas que se levantam a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Todo ao nosso redor existem igrejas, seitas e religiões que pregam mensagens falsas
a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, a proposta da pregação hoje à noite é de apresentar o Jesus da Bíblia, para fundamentar a nossa fé a respeito da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou correr e nós temos 4 pontos que se encontram aí no seu esboço, todos começando com a letra P para facilitar na sua memória. Primeiro, nós vamos ver a pessoa de Cristo. Nos versículos 13 a 15, nós encontramos 4 descrições ou retratos a respeito da pessoa de Cristo. No versículo 13, falando sobre Deus que nos libertou do poder ou do império das trevas, lemos ali que Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui nós encontramos essa primeira imagem ou descrição sobre Jesus Cristo, que é o Filho amado. Podemos até encontrar nessa expressão aqui o fato que Ele é rei, o ungido, né? Porque aqui encontramos o reino desse Filho amado. Mas quem é de fato o Filho amado? Esse Filho de Deus. Há muitos trechos nas Escrituras que apresentam Jesus como Filho de Deus, muitos mesmo. Nós poderíamos passar a noite inteira simplesmente examinando esse fato. Mas eu me lembro do momento em que, ali em Mateus capítulo 18 ou capítulo 14, quando os discípulos estavam no barco, vocês se lembram, a tempestade, eles estavam assustados e ali no meio da tempestade aparece quem? Jesus andando por sobre as águas, em sentido do seu barco. E depois vocês se lembram da história, Pedro, tomando coragem, quis andar até Jesus sobre a água, Jesus chamou ele tomou o primeiro passo e olhou em volta, se deparou nas ondas, no vento e começou a afundar. Enfim. Depois de todo aquele relato, quando Jesus o pegou pela mão e entrou no barco e diz que a tempestade se acalmou, diz em Mateus 14, 13, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Porque eles entenderam que o Filho de Deus tem o poder de Deus. O Filho de Deus, ele tem a autoridade de Deus para até dar ordens e acalmar a própria natureza. Outro relato também em Mateus, no capítulo 16, lemos indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus tem a autoridade de Deus, mas ele é filho de Deus diferente de como nós somos filhos dos nossos pais. Porque nós somos gerados e nós nascemos dos nossos pais. E filho de Deus, ele é o primogênito que nós vamos ver adiante, mas não no sentido de nascimento. Quer dizer, ele não foi criado, ele não nasceu da mesma forma que nós. Ele é o Filho de Deus desde a eternidade passada. Ele existe juntamente com o Pai e com o Espírito Santo eternamente. Jesus nunca teve um começo, nunca teve um início. Eu vou falar mais sobre isso adiante, mas isso é o Filho de Deus. Segundo, no versículo 14, nós encontramos que ele é o Redentor, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu não quero gastar muito tempo hoje à noite focando nesse aspecto, enquanto é um tópico extremamente importante para a fé cristã.
mas nós vamos deixar isso para algumas semanas ainda na frente, que vamos estudar sobre a remissão dos pecados, sobre a redenção e como Cristo efetua essa obra. Mas basta dizer que Jesus Cristo é redentor. É filho de Deus, ele é redentor. E em terceiro lugar, no versículo 15, na primeira parte, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso é um ponto extremamente importante para nós entendermos, porque Jesus Cristo revela a Deus de forma perfeita. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que Deus habita em luz inacessível, a quem jamais ninguém viu, nem é capaz de ver. Mas Jesus, a imagem do Deus invisível, tem revelado aquilo que antes não podia ser visto, para que nós possamos enxergar e ver a revelação verdadeira e completa, plena de quem Deus é. Nós falamos da encarnação quando nós passamos pelo período de Natal, que Deus se fez carne e habitou entre nós. E é justamente isso que nós encontramos aqui, que ele é a verdadeira representação de Deus. Ele é Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3, lemos o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Encontramos aqui nesse trecho, destacado aí em amarelo, laranja, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, há doutrinas falsas por aí que aparecem em algumas supostas denominações que dizem que Jesus é meramente uma manifestação de Deus, certo? Que a ideia é essa, que não há uma trindade, que Deus às vezes se manifesta como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito. Então, é uma doutrina falsa que tem sido reconhecido como heresia ao longo da história da igreja. Nós cremos que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, mas ele é a expressão exata do ser de Deus. Quer dizer, ele não é apenas Filho de Deus, ele é Deus. Em João capítulo 14, quando Jesus estava andando com os seus discípulos, falando a respeito do Pai, diz assim no trecho: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Quem vê a Cristo, vê o Pai, porque Cristo é a expressão exata do seu ser. Então ele é a imagem do Deus invisível. Mas o trecho continua a nos dizer que ele também é o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. A palavra aqui, primogênito, no grego é a palavra protótokos, que em alguns momentos é usado como o primeiro nascido, mas em outros momentos vai ser usado como o primeiro em questão de prioridade e qualificação. Então, tem algumas denominações não, mas seitas falsas que acreditam que Jesus Cristo foi criado por causa desse trecho.
onde diz que ele é o primogênito de toda a criação. Lá atrás, muitos séculos atrás, surgiu o arianismo, que acreditava nisso. Nos dias atuais, nós temos a seita das Testemunhas de Jeová, que creem que Jesus Cristo foi criado, que ele não é o Filho eterno de Deus. E eles creem nisso por consequência de uma interpretação errada desse trecho, onde diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Algumas versões colocam que ele é o primogênito sobre a criação. E, na verdade, essa seria também a minha preferência, baseado no que nós encontramos ali. A verdade é que no grego, ali, não se encontra uma preposição, nem de, nem sobre. Mas, pelo contexto, nós entendemos que Jesus Cristo não foi o primeiro nascido da criação, ele não foi o primeiro a ser criado, até porque o trecho mesmo vai dizer que ele criou tudo que existe. Então, o contexto nos leva a entender que o primogênito não está falando sobre o termo de nascido primeiro, mas está falando sobre a prioridade em questão de tempo, que ele vem antes da criação, e a prioridade em termos de classificação, que ele tem posição de honra e de destaque acima da criação. Isso é o que significa que ele é o primogênito entre todas as criações, entre toda a criação. Então, meus queridos, Cristo não é apenas o Filho de Deus, ele é verdadeiramente Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é o Redentor. E ele está acima e é exaltado sobre a criação. O filósofo C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele popularizou o argumento de que Jesus ou era um mentiroso, um lunático ou senhor. Escutem o que ele escreveu. Vou colocar aqui a última parte da citação, mas ele escreveu assim: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nenhum lunático, nenhum demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Gente, se você nunca leu esse livro, leia. É um livro fantástico. Vamos correr adiante. Tinha muito mais para falar, mas por falta de tempo, vamos deixar para outro momento. Primeiro, a pessoa de Cristo, quem ele é. Agora, o poder de Cristo. Nos versos 16 a 17, nós lemos o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui encontramos o fato que Jesus Cristo é Criador.
Se nós estivéssemos na escola bíblica dominical, diríamos que estaríamos precipitando, né, ao falar que Jesus é criador, porque ali em Gênesis não fala que Jesus estava presente. Mas ao lermos toda a história bíblica, toda a história da redenção, entendemos que Jesus Cristo é muito mais do que filho de Deus. Ele é criador e ele estava presente ali no início de todas as coisas. Aqui encontramos algo muito importante. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Na escola bíblica dominical, nós falamos sobre um dispositivo literário que se encontra especialmente em poesia hebraica, mas também aparece um pouco no Novo Testamento, é o que é chamado de merismo ou merisma. Há diferentes opiniões se é merismo ou merisma, enfim. Merisma é uma combinação de duas partes contrastantes para se referir ao todo. Deixa eu explicar de uma forma bem simples no nosso dia a dia. Vamos dizer que a minha esposa fala: Timóteo, vai ali na despensa e pegue o açúcar. Eu chego para ela e falo: Andréia, eu procurei em todo lugar, mas não encontrei. Certo? Outra maneira que eu poderia dizer: eu olhei em cima e embaixo, não encontrei nada. Né? Em cima e embaixo são os dois extremos opostos, mas inclui tudo entre eles. Aqui nós encontramos, na verdade, um duplo merismo, uma dupla merisma, em que nós até vimos isso 2 semanas atrás na EBD. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Céus e terra, sendo os extremos, visíveis e invisíveis também sendo os extremos. A ideia que Paulo está apresentando aqui é que não existe nada que não tenha sido criado por Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas, do céu até a terra, tudo que existe, seja algo visível ou invisível. Mas aqui também temos outro dispositivo literário que é muito interessante, que também vai aparecer muito em poesia hebraica, que é um quiasmo. E um quiasmo, na verdade, é um paralelismo espelhado, certo? Então, no paralelismo espelhado, você vai ver uma poesia onde vai ter a estrofe A, B, B, A. É um paralelismo espelhado, é o que acontece aqui. Céus e terra é a merisma, mas o paralelismo se encontra nos céus e as coisas invisíveis, aquilo que não se pode ver, as soberanias, as potestades, esses seres angelicais, os seres espirituais. E aquilo que está sobre a terra é o que nós vamos dizer que são as coisas visíveis. Tudo isso eu queria apresentar não para a gente estudar poesia hoje à noite. Enquanto eu gosto de estudar poesia, não é o objetivo. O ponto-chave desse cântico, dessa poesia que Paulo estava ressaltando, é que todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículos 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus queridos, ao entender que Deus, o mesmo Deus que nos redimiu, é o Deus que criou os céus e a terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está envolvido em toda essa obra. E isso, na verdade, deve nos confortar e nos alegrar ao entender que as nossas vidas estão seguras em suas mãos. Segundo ponto sobre o poder de Cristo é que ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas, no versículo 17, na primeira parte. Ele é antes de todas as coisas. Não há como nós dizermos que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado se ele criou todas as coisas, não é? Isso seria
um choque ou um conflito que não funciona. Filosoficamente, isso é impossível. Mas o fato que ele é antes de todas as coisas também enfatiza a mesma coisa. Ele já existia antes de existir todas as coisas. Isso nos mostra que ele é eterno. Foi um ponto rapidinho, vamos para o próximo. Ele é sustentador. Versículo 17, a segunda parte. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui, diferente do pensamento deísta, em que tem a ideia de que um Deus criador iniciou a criação e deixou para continuar por si mesmo, como se você estivesse dando corda a um relógio daqueles antigos e deixando ele andar por conta própria. Isso é o deísmo. O cristianismo não crê isso. Por quê? Porque aqui nós lemos claramente que nele tudo subsiste. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Se Jesus Cristo por um minuto removesse a sua mão da criação, haveria uma implosão, porque os céus e a terra não têm condições de se manter sem o cuidado e o sustento do Criador dos céus e da terra. Também em Hebreus lemos que o Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, que já lemos, também diz sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve num livro: os filósofos gregos tinham ensinado que todas as coisas necessitam de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder e a causa final é o propósito. Quando nós olhamos para a criação, podemos ver que Jesus Cristo é a primeira causa, quer dizer, ele planejou a criação. Ele é a causa instrumental, quer dizer que ele a produziu, e ele é a causa final. Ele fez tudo para o seu próprio prazer e para a sua própria glória. A criação, portanto, existe para dar glória a Deus. Isso nos leva ao próximo ponto, que é a preeminência de Cristo. Uma palavra grande, uma palavra cheia de significância. Nas nossas Bíblias, nós encontramos a palavra primazia, para que em tudo ele tenha primazia, mas é essa ideia de preeminência. É aquilo que se destaca em primeiro lugar, que ocupa o lugar mais importante, que tem prioridade sobre tudo e todos, aquilo que tem preferência, cuja categoria é superior e exaltada. Tem a ver com excelência, com privilégio. Então, aqui nós encontramos algumas expressões nesse cântico de Paulo a respeito de Jesus Cristo que nos ajudam a entender que ele é preeminente. Ele está exaltado, ele é totalmente outro, porque ele é Deus. Primeiro, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Não tenho tempo de examinar todos esses trechos, mas temos aí Efésios capítulo 1, 22, Efésios 5, 23, 1 Coríntios 11, 3, todos que destacam Jesus Cristo como cabeça da igreja. Cabeça da igreja não é o pastor, não é. Se você frequenta alguma igreja ou já foi em alguma igreja que o pastor pensa que é cabeça da igreja, fuja, corra. Cabeça da igreja é Cristo e nós estamos debaixo da autoridade dele. Então, na igreja, Jesus é preeminente, ele está acima, ele é cabeça. Mas nós também encontramos, depois ele é cabeça do corpo que é a igreja. O próximo versículo diz: ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia ou a preeminência em todas as coisas. Na verdade, a preeminência a gente poderia destacar em cada um dos pontos hoje à noite, porque
O fato que ele é criador significa que ele está acima da criação. O fato que ele é cabeça da igreja, está acima da igreja. Mas aqui, o primogênito dentre os mortos, essa palavra primogênito é a mesma palavra que foi usada antes, que ele é o primogênito sobre a criação. Primogênito dentre os mortos. Aqui, nós não podemos dizer que ele é o primeiro nascido dos mortos, né? Isso não faz sentido. Então, por isso que nós podemos entender que a palavra primogênito não precisa significar isso. Tem outras ideias sendo enfatizadas aqui. E a ideia é que ele, antes, que ele tem a precedência quanto ao tempo. Então, aqui nós podemos falar em termos de predominantemente a precedência cronológica. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos sem morrer novamente. Houve outras ressurreições nas Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Quando Jesus mesmo ressuscitou, diz que outros ressuscitaram ali naquele momento também. Mas o fato que ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar para um corpo incorruptível, a nunca mais morrer. E por ser o primogênito, quer dizer que ele é o primeiro, em termos cronológicos, de precedência. O que, na verdade, vai nos ajudar a entender o conceito que Paulo apresenta em 1 Coríntios 15, onde ele vai falar sobre a nossa ressurreição futura. Que Jesus Cristo, ele é os primeiros frutos dentre os que dormem. Ele é aquele que ressuscitou primeiro. Ele é o inaugurador de uma nova humanidade, porque aqueles que creem em Jesus Cristo têm a certeza, a esperança de que um dia nós também ressuscitaremos, que nós também venceremos a morte e que nós viveremos eternamente com um corpo glorificado, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o último ponto, e aqui é onde eu vou encerrar. A paz de Cristo. No versículo 19 e 20 diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Nós não temos tempo de mergulhar nesse assunto, mas a ideia aqui é que Jesus é totalmente Deus, que ele não falta nem um aspecto em seu ser, que é ser Deus. Não tem nada nele que deixa a desejar quanto a ser Deus. Ele é plenamente, completamente Deus. Mas versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Novamente, o merismo, quer sobre a terra e céus, é esse conceito de tudo entre eles. Primeiro ponto o primeiro aspecto disso é pelo sangue da sua cruz, né? Nós vamos falar mais sobre isso futuramente nas próximas semanas, sobre a remissão dos pecados que vem por meio do derramamento do sangue. Nós lemos no Antigo Testamento que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados, né? É por isso que os israelitas ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. É por isso que havia o dia da expiação, quando eles ofereciam sacrifícios e quando havia essa possibilidade de receber a expiação dos seus pecados. E Jesus Cristo veio e o derramamento do sangue dele foi perfeito. E nunca mais há necessidade de ser repetido os mesmos sacrifícios e derramamento de sangue de animais, porque aquilo era imperfeito. Mas Jesus Cristo, como sacrifício perfeito, derrama o seu sangue e é por meio disso que ele vai reconciliar. É por meio disso que vai haver essa conclusão da obra redentora. E aqui a última parte desse ponto. Isso acontece por sua vontade, diz que é por meio dele. Quer dizer, o sacrifício acontece por meio dele ao oferecer sua vida, mas é intencional, ele oferece a si mesmo. Ele foi obediente até a morte de cruz, como nós lemos em Filipenses capítulo 2. Sacrifício maravilhoso, ele fez isso
por sua vontade. Falei que era o último, mas eu esqueci. Aqui eu concluo. Ele fez tudo isso, a paz por meio do seu sangue, para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, meus queridos, um equívoco muito grande em pensamentos liberais e pensamentos falsos é que todo ser humano vai ser salvo, né? Eles vão ver um trecho como esse e vão dizer, mas se Jesus vai reconciliar todas as coisas, terra e céu, todas as coisas, quer dizer que todo mundo vai ser salvo, né? Não, o universalismo é falso. Porque nós lemos que sem a fé em Jesus Cristo, há um destino eterno que ali em Apocalipse nós vamos ler a respeito. O lugar chamado Lago de Fogo, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, também vai ser o destino de todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. Então nós não podemos deduzir que Paulo está dizendo que todo mundo vai ser salvo. Seria falso nós deduzirmos isso. O que é que ele está querendo dizer? Exatamente como nós falamos na EBD. Essa linguagem literária, ou esse dispositivo literário de dizer todas as coisas do céu até a terra, todas as coisas vão entrar no seu devido lugar. E nós até podemos utilizar dois outros trechos, Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10, onde diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está chegando um dia em que todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor. Todos. Só que, para alguns de nós, ao reconhecermos que Ele é Senhor, isso significará vida eterna. Para outros que não confessaram Jesus como Salvador, isso significa castigo eterno. Mas o momento vai ser o mesmo, que todos dobrarão seu joelho, toda língua confessará. E haverá esse aspecto em que aquilo que é já reconhecido no céu, vai também ser reconhecido na terra. Que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o fato que Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, isso está falando sobre a conclusão da obra de redenção. Está falando sobre aquele momento lá no futuro, sobre o qual estudamos em Apocalipse, que é a criação do novo céu, da nova terra, é aquele futuro em que haverá a consumação da história de redenção. Meus queridos, essa é a esperança cristã. Essa é a esperança em que depositamos a nossa fé hoje, e tudo isso por causa de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Oremos. Senhor, te louvamos e te agradecemos por quem tu és. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor enviou seu Filho à terra para se fazer carne e habitar entre nós. O Filho eterno, e Ele, mesmo sendo o Criador do universo, Ele se humilhou. Colocou de lado a sua glória para se tornar um servo. E obedecendo a Deus Pai, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, nós hoje
o glorificamos. Nós hoje o reconhecemos como não apenas Criador, mas como Redentor. Nós reconhecemos que Ele é exaltado acima de tudo e de todos. Reconhecemos que Ele é preeminente sobre a criação, sobre a igreja, sobre todas as coisas. Então, Senhor Deus, ensina-nos a nos submeter a Ele. Ensina-nos a andar em obediência e rendição, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas e em nossa igreja. E é em nome de Jesus que nós oramos, por causa dele, porque ele fez todas as coisas por meio dele e para ele. É nesse nome poderoso que oramos. Amém.